Olá, agora daremos início à nossa semana 4, onde nós começaremos a trabalhar com os autores psicogenéticos. Na semana 4, vamos trabalhar com o Piaget, e nessa primeira videoaula vamos fazer uma introdução à epistemologia genética de Piaget e suas possíveis contribuições à educação. Jean Piaget, ele é um epistemólogo genebrino, nascido em 1896 e morreu em 1980, e é um nome bastante importante para a psicologia e para a pedagogia, né? Ainda que o Piaget ele não tenha sido um educador, né, ele tem contribuições que são importantes para a educação e ele é bastante conhecido na área da educação. O grande objeto de estudo piagetiano é o que a gente chama de sujeito epistêmico, né? O que é o sujeito epistêmico? É o sujeito do conhecimento, né? Aquele sujeito que constrói conhecimento. Então, dentro daquelas concepções que nós vimos lá, né, na videoaula 2 da semana 1, que nós trabalhamos com os modelos epistemológicos e pedagógicos propostos pelo professor Fernando Becker, né? Lembra do inatismo, ambientalismo e interacionismo? O Piaget entra no terceiro modelo, né? Que é o modelo aí interacionista da pedagogia relacional. Portanto, ele está falando, na sua teoria, de um sujeito de desenvolvimento de aprendizagem ativo, né? Um sujeito que se desenvolve, que aprende ativamente na interação com o meio, por meio de suas relações ativas com o meio, ok? Para o Piaget, o conhecimento ele não pode ser concebido como algo que está pré-determinado, nem nas estruturas internas do sujeito, porque essas resultam de uma construção efetiva e contínua, e nem nas características pré-existentes do objeto, uma vez que elas só são conhecidas graças à mediação necessária dessas estruturas, né? Esse trecho é um trecho que está num livro do Piaget chamado Epistemologia Genética, né? Que é um livro onde ele vai fazer uma introdução, um resumo, né, da sua proposta da epistemologia genética, que é a sua teoria, né, sobre o desenvolvimento humano. E nesse trecho o que ele está dizendo é assim, né, que ele defende uma ideia que não é nem inatista e nem ambientalista, mas uma ideia de desenvolvimento interacionista, uma vez, né, que só é possível essas construções graças a uma mediação necessária dessas estruturas a partir da interação com o meio, ok? O Piaget, ele, na sua teoria, né, na sua proposta teórica, quando ele vai falar sobre o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do conhecimento, ele fala de alguns fatores, né, principais fatores que são responsáveis por esse desenvolvimento. E entre esses principais fatores, nós podemos elencar alguns, tá? O primeiro, obviamente, é a maturação do sistema nervoso central. Como nós também já vimos em outra oportunidade, não há como negar que todo conhecimento, que todo desenvolvimento, que toda aprendizagem repousa sobre bases que são bases neurológicas, ligadas ao sistema nervoso, ok? Então, o Piaget também considera essas questões, estuda essas questões e as colocam como necessárias e como um fator principal responsável pelo desenvolvimento cognitivo. Coloca também a importância do que ele chamou de interação física. O que é a interação física? É a interação com os objetos, né? Também a interação social, que é a interação com as pessoas. E um conceito, que é um conceito extremamente importante na teoria piagetiana, que é o conceito de equilibração, ou seja, né, para que o conhecimento seja construído, o indivíduo, o sujeito, ele deve buscar o equilíbrio, né? E o equilíbrio acontece a partir do momento em que entramos em desequilíbrio frente ao novo, frente à novidade, e acionando mecanismos internos, né, de assimilação e de acomodação, vamos encontrar de novo, construir de novo esse equilíbrio, ok?
Então, para o Piaget, né, todo conhecimento é produto de interações entre um sujeito e o meio no qual ele está inserido. E o conhecimento, ele provém da atividade do sujeito, né, e particularmente da capacidade que esse sujeito tem de extrair as propriedades dos elementos do meio ou do objeto, né? Esse trecho foi retirado de um livro, para quem quer conhecer um pouco mais o Piaget, também uma leitura bastante importante, que é um livro do professor Jean-Marie Dolly, chamado Para Compreender Jean Piaget, que é um livro onde ele vai abordar os conceitos principais da teoria de uma forma profunda, mas ao mesmo tempo resumida, né, que ajuda o leitor a entender aquilo que o Piaget propôs, já que a teoria do Piaget é densa, é longa, foram muitos anos, né, de escrita, tem muitos textos para contribuir com o educador, ok? E o desenvolvimento, nesse sentido, né, ele é sempre o quê? Uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Né? Então, é essa busca, né, de equilibração progressiva, essa construção de equilibrações progressivas, que vai mostrar a passagem, né, de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior, né? E isso o Piaget ele discute bastante em vários momentos da sua teoria, mas um outro livro que também já está aqui como indicação, né, é Os 6 Estudos de Psicologia, é um livro bastante interessante, porque aqui o Piaget faz um resumo de si mesmo, né? E ele coloca aqui vários conceitos também que são importantes que o educador conheça sobre o desenvolvimento cognitivo, né, do sujeito. O Piaget é bastante conhecido na área da educação porque ele propôs, né, um caminho de desenvolvimento aí por meio de estágios, né, ou períodos ou estágios, né, do desenvolvimento cognitivo, que é importante que o professor conheça para saber quais são as características de cada um desses estágios, né, para que a sua ação em relação à criança leve em conta o seu pensamento e a construção, né, desse pensamento e desse conhecimento em determinados estágios, né? Então, o Piaget ele propõe 4 grandes estágios. Essa divisão também pode ser feita de uma outra forma. A gente pode pensar também que o estágio operatório, ele, né, esse terceiro estágio, ele se subdivide em concreto e formal, mas a princípio 4 grandes estágios, né? O estágio sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, né, em que a gente tem aí, sobretudo, os esquemas de ação. O estágio pré-operatório, que vai em média de 2 a 7 anos, e a gente tem o que chamamos de esquemas representativos, porque já existe uma ação que está interiorizada, então já existe a representação mental. O estágio operatório concreto, que vai em média de 7 a 12 anos, em que nós já temos os esquemas conceituais concretos e uma ação interiorizada que é reversível, né? O estágio operatório formal, de 12 anos em diante, onde a gente vai ter esquemas conceituais abstratos, né? É importante que o professor busque, leia, conheça as características de cada um desses estágios, né, para poder melhor compreender o seu aluno, a conduta do aluno e intervir junto a ele, né? Então, é importante conhecer essas características. Então, o Piaget é bastante conhecido, né, nessa área do desenvolvimento cognitivo. Mas o Piaget também estudou, né, um outro tema que está diretamente vinculado ao desenvolvimento cognitivo e que também é um tema bastante importante ao trabalho docente, que é o tema do desenvolvimento do juízo moral na criança, né? Então, o Piaget ele estudou como que as crianças elas saem, né, de um mundo onde as regras não têm sentido nenhum, né, onde não é importante, e elas entram no mundo da moralidade se relacionando com as regras. E o Piaget ele escreve um livro que é um livro pioneiro na área do desenvolvimento do juízo moral e que é um livro que eu acho que todo educador deveria ler, né, para conhecer essa proposta,
que é o livro Juízo Moral na Criança, foi escrito em 1932, e é um livro que reúne pesquisas do Piaget acerca do desenvolvimento do juízo moral na criança. Né? Nesse livro, entre várias pesquisas, descobertas, né, reflexões que o Piaget faz sobre o tema, ele propõe que existe um caminho psicogenético no desenvolvimento da moralidade dos sujeitos que vai da anomia à autonomia, passando pela heteronomia, né? Sendo a anomia um momento onde as regras não são importantes, a criança não se importa com isso. A heteronomia é um momento onde as regras são importantes, existem, a criança entende, mas ela entende as regras vindo como sempre do outro, né? E ela se relaciona com as regras como algo que é externo a ela, imutável e dado sempre por uma autoridade. Por isso que é hétero, é do outro, né? Nomia significa regra, né? Hétero, nesse caso, outro. Então é a regra que vem sempre do outro. E normalmente a criança obedece ou por afeto, né? Ou por medo da punição. E a autonomia, que seria aí o nosso objetivo dentro desse desenvolvimento do juízo moral, que é quando a criança maior, o adolescente ou adulto entende que a regra é algo que tem que derivar do seu próprio pensamento a partir do entendimento, né, de que regras são pactos sociais que visam a equidade nas relações humanas. Okay? Então, também recomendo fortemente, né, a leitura desse livro do Piaget para conhecer, né, essa proposta que vai, com certeza, ajudá-los, né, a trabalhar com os seus alunos. Da teoria, né, da epistemologia psicogenética do Piaget, derivam algumas implicações pedagógicas, né, que a gente vai trabalhar agora. Deixei aqui no fim também uma outra sugestão de leitura, né, de um texto que também é bastante interessante, né, para vocês conhecerem mais sobre o Piaget, né, sentir, significar e construir conhecimento com base nos erros, e que também vai levantar algumas implicações pedagógicas aí da epistemologia genética, né? Entre elas, né, a compreensão do processo de desenvolvimento da criança, importantíssimo ao professor, o papel do professor como um papel de mediador e não um mero animador, né, mas aquele que de fato media, possibilitar o que a gente chama de situações potencialmente desequilibradoras, para que a criança, a partir, né, da ação dela, né, e dos processos de assimilação, de acomodação, possa se reequilibrar e assim construir conhecimento. O favorecimento da atividade do aprendiz, criar um meio e uma atmosfera em que a criança seja ativa, podendo iniciar e completar suas atividades. A questão do respeito aos erros da criança, né, sugerindo outros caminhos de ação, e aí mais ainda a indicação desse texto, né, da Luciene e do professor Mário Sérgio. A questão da possibilidade de se educar moralmente, já que a moralidade é algo que se constrói e aprende, né? Então a educação em valores é algo possível a partir dessa leitura de Piaget, né? E por fim considerar a criança um ser integral, né? Biológico, afetivo, cognitivo e social. Essas são algumas das implicações da epistemologia genética do Piaget para a pedagogia, né? Na próxima videoaula, continuamos tratando do tema. Obrigada pela atenção.